A paz do Senhor, minhas irmãs. E aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional? Bem, o tema de hoje é o destino dos pecadores. Nosso texto base é Romanos, capítulo 5, versículo 15 e 16. Romanos, capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Bem, o texto, o versículo-chave é Romanos 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. E o texto diz assim: Meu amigo estava conversando com um homem que não tinha muitas coisas boas a dizer sobre a fé cristã. Ele sabia que se soasse muito religioso, estragaria qualquer oportunidade de testemunhar. Sendo assim, no meio da discussão entre eles, o meu amigo disse: Bruno, você sabe qual é o destino dos pecadores? Esta é fácil, respondeu ele. Você vai me dizer que o destino dos pecadores é o inferno. Não, disse meu amigo. Eles vão à igreja. Bruno ficou sem fala. Esta não era a resposta que esperava, pois não estava pronto para ouvir que um cristão, que ele mesmo não era perfeito. O meu amigo, então, teve a chance de compartilhar que os cristãos entendem a sua pecaminosidade e a necessidade de contínua restauração espiritual. Ele pode explicar sobre a graça, o favor imerecido que recebemos de Deus, apesar dos nossos pecados. Depois você pode conferir, minhas irmãs, Romanos 5, versículo 8 e 9 e também Efésios 2, versículo 8 e 9. Talvez não damos aos que estão fora da igreja uma imagem clara do que acontece em seu interior. Eles podem não entender que estamos lá para louvar ao nosso Salvador por nos dar a redenção, a remissão dos pecados, e de acordo com o que está escrito em Colossenses 1,14. Sim, os pecadores vão à igreja, e os pecadores perdoados vão para o céu, por causa da graça de Deus. E a frase de hoje é: a igreja é um hospital para os pecadores, e não um clube para os santos. Bem, eu achei interessante que ele aqui relata, né, uma conversa de duas pessoas, né, onde um, né, que não era cristão, ele não tinha, né, boas experiências, né, ele diz aqui que não tinham coisas boas para falar sobre a fé cristã. E isso é triste, né, irmãs, e a gente sabe que é verdade. Por isso que o nosso testemunho vivido é tão importante do quanto aquilo que nós pregamos, né? Na verdade, você prega muito mais com a sua forma de viver do que com as oportunidades que você tem para falar de Cristo, né? Porque muitas das vezes pode ser que você tenha raras oportunidades, né? Você vai ter oportunidades assim esporádicas, mas aquilo que você vive fala sobre quem você serve. E aí ele diz aqui que essa pessoa não tinha muita coisa boa. E a gente sabe que ainda mais num tempo que nós vivemos hoje, né, onde tudo é tão exposto, né? Existem pessoas que gravam, né, até mesmo as suas adorações. E, né, isso aí, né, cada um faz aquilo que entende ser o correto, mas a gente precisa de um certo discernimento de até onde devemos realmente, né, nos mostrar, né? Acho que quando o Senhor, ele nos instrui para que nós, né, fecha a porta do teu quarto e ora, é porque algumas coisas vão acontecer apenas no íntimo, apenas no secreto, né? E aí que ele diz que essa pessoa não tinha, e o outro rapaz, ele sabia, né, que ele não podia soar muito religioso, né? Ele sabia que ele poderia perder a oportunidade, né? E ele vai ali e ele tem uma ideia assim divina.
E sabe, às vezes, irmãs, a gente pode pensar que não, mas o Senhor, Ele pode nos inspirar a ter conversas saudáveis, sadias, sabe? A estar aí nos instruindo até mesmo aquilo que nós vamos falar. Eu sonho com essas oportunidades, sabe? De viver oportunidades onde o Senhor realmente vai estar me instruindo e vai estar me levando a falar aquilo que agrada e apetece ao coração dEle. Porque é tão fácil a gente falar de nós mesmos, as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos ser certo. Só que a gente vai lá no livro de Tiago e fala sobre a questão da ambição egoísta, né? E se você parar para analisar direitinho, tudo que nós fazemos é voltado para o nosso egoísmo, sabe? Tudo é porque nós estamos no centro. A gente quer ter o centro da atenção de Deus. Nós queremos ser o centro dos milagres do Senhor, sabe? Se nós pudéssemos assim escolher, nós seríamos o instrumento para poder ser usado, né? E esse homem, ele fala uma coisa que sempre me fez refletir muito, né, sobre a questão dos pecadores, né? Onde estão os pecadores, né? E a gente tem tanta um dedo tão apontado para o mundo, né? E na verdade os pecadores, né, aqueles que se reconhecem pecadores, eles estão dentro da igreja, porque eles olham e eles falam assim: olha, eu não tô valendo muita coisa. Eu tô precisando aí de um negócio aí para poder ajeitar minha vida aqui. E aí a gente acaba correndo para os braços daquele que sempre nos amou, né? Não existe, eu não sei você, eu tenho um filho, né? Eu não daria a vida do meu filho por ninguém. E Deus, Ele deu, né, o seu filho, o unigênito do Pai, aquele, né, que fazia parte da essência dele, por nós. E quando a gente começa a olhar para o sacrifício que foi de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas, sabe? As coisas começam realmente a tomar uma outra proporção. E que nós possamos, assim, buscar em Deus até assuntos, sabe, irmãs? Buscar a inspiração do Senhor até mesmo para quando nós sentarmos para poder conversar com uma pessoa. Pergunte ao Senhor: Deus, o que eu posso fazer? Como eu posso falar? Sabe? Como que vai agradar o Senhor? Qual tom de voz eu devo usar? Sabe? Quando você se sentar numa mesa e que você perceber que os assuntos estão correndo de uma forma com que não está agradando o Senhor, pede ao Senhor essa sensibilidade, sabe? Para que você sente nas mesas certas, fale assuntos certos, aquilo que vai realmente, assim, levar realmente, assim, a sua vida para diante dele, para o centro da vontade dele. E que cada uma de nós possamos entender o tamanho do nosso pecado, sabe? Que nós possamos realmente, assim, entender. Nós somos pecadoras, né? E pecado, sabe, irmãs, uma das coisas que eu queria te dizer: pecado não é aquilo que você acha errado, o que eu acho errado, porque a gente tem uma forte tendência, né? Então, assim, se eu acho errado fazer tal coisa, eu falo: aquilo ali é pecado. Não, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, né? É óbvio que algumas coisas a gente vai, assim, né, fazendo uma ligação, né? O Senhor deixa ali bastante coisas, mas se eu discordo de alguma coisa, eu não posso dizer que aquilo ali é pecado, né? Pecado é o que está escrito na palavra de Deus que é pecado. E aí vai fazer essa pesquisa, sabe? Vá procurar entender o que é pecado segundo a Bíblia. E existem comportamentos nossos que são pecaminosos, né? E que a gente precisa corrigir. E ele termina dizendo, né, que no texto que os pecadores vão para a igreja e os pecadores perdoados vão para o céu, né? Então, a partir do momento que eu identifico que eu sou uma pecadora, eu tenho a tendência de ir justamente para o lugar onde eu posso conseguir a remissão dos meus pecados, né? E quando a gente é perdoado, né, quando a gente escolhe realmente ter uma vida diante de Deus, a gente realmente tem aí chances de ir pro céu. Aleluia. E a igreja, né, que a gente possa ter cada vez mais certeza que a igreja, ela é um hospital para pecadores e não um clube para santos. Eu lamento muito quando eu vejo algumas igrejas onde existe uma disputa, sabe? Não é sobre isso.
sabe? Não é sobre disputar lugar, não é sobre disputar cargo, não é sobre disputar púlpito, não é sobre disputar amizades, não é sobre disputar, é sobre propagar o evangelho. Você tem feito a sua parte? Pois é, irmãs, precisamos fazer a nossa parte enquanto há tempo, porque o tempo que existe é esse que você está vivendo. A Bíblia diz que só é permitido ao homem viver apenas uma vez. O que você está fazendo com a sua vida? Essa única vida que Deus está te dando. Existe um motivo e um propósito para você estar vivo nesse tempo chamado hoje, sabe? Estamos em janeiro de 2025. Existe um motivo, existe um propósito para você estar vivo no dia de hoje, sabe? E você está cumprindo o seu propósito? Pois é, minhas irmãs, vamos pensar sobre isso, vamos ver, né? E que nós possamos aí estar fazendo uma oração voltado para esse tema, né? Sobre o destino dos pecadores. Que a gente não venha se sentir melhor do que ninguém, né? A única diferença entre nós e aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador é que nós reconhecemos que nós precisamos deles. E talvez eles ainda não tenham reconhecido a ponto de largar aquilo que realmente é o pecado deles. Amém? Vamos orar? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença, Deus, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Eu quero, Senhor amado, Te pedir perdão pelos nossos erros e pecados, e o texto de hoje aponta muito para isso, Deus, sobre reconhecermos os nossos pecados. E uma coisa que eu quero te pedir, Senhor, tanto para minha vida, tanto para a vida da Viviane, quanto para cada uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo hoje, é que o Senhor traga à nossa memória pecados ao qual nós precisamos nos arrepender. Seja ele qual for, Senhor. Aquilo, Deus, que nós fazemos, ó Deus, que fere a Tua santidade, aquilo que envergonha o Teu nome, Senhor. Que nós possamos dar bom testemunho de Ti, não somente, sabe, Deus, dentro da nossa igreja, mas em todos os lugares onde nós estaremos, que nós possamos refletir a luz que vem de Ti, Senhor. Que nós possamos ter a consciência que todos os nossos irmãos são pecadores e que a gente não precisa, Senhor, de forma alguma entrar numa disputa e até mesmo dar um mau testemunho para aqueles que não são cristãos. Sabe, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a firmar os nossos passos nos Teus caminhos, Senhor. Como diz a palavra, né? A porta é muito estreita, Senhor. E que o Senhor possa nos levar, ó Deus, para diante dessa porta estreita. Ajusta-nos, ó Deus, de acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua vontade para cada uma de nós. Obrigada por tudo, Senhor. Te agradeço por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Bem, ficamos por aqui. Tchauzinho e até a próxima.